Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal da Física. Então vamos dar continuidade nos nossos conteúdos de Física 2. Na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre a pressão atmosférica, a pressão absoluta, a pressão manométrica, né? Mostrei um manômetro de tubo aberto, um barômetro, que foi até um modelo que o evangelista Torricelli usou, né? Para calcular a pressão atmosférica e aí a gente tem a medida de Torricelli em homenagem a ele. Então, dando continuidade aos nossos conceitos, aos nossos conteúdos de fluidodinâmica e fluidostática, hoje a gente vai ver uma força que existe quando um corpo está imerso em um fluido. Ele pode estar totalmente imerso ou ele pode estar com uma parte do seu volume imerso nesse fluido. Não necessariamente ele precisa estar totalmente coberto pelo fluido. E lembre-se, quando eu falo fluido, eu estou falando dos líquidos e dos gases. Tá? E essa força que aparece quando o meu corpo está imerso num fluido é o que a gente vai chamar de força empuxo. Tá? Então vamos definir a nossa força empuxo como sendo a força que os fluidos aplicam sobre os corpos que estão imersos no fluido. Então, pela nossa definição, todo corpo que está parcialmente ou totalmente imerso em um fluido, ele vai sofrer uma força. E olha só, quando eu falo que fluido, então, são gases e líquidos, a gente então tem que pensar que na nossa atmosfera existe essa força, porque nós estamos dentro de um fluido, que é o nosso ar atmosférico. Então esse ar deve fazer uma força sobre a gente, só que a gente não sente. Por que será que a gente não sente? Bom, vamos tentar responder essas e outras questões. Então, por exemplo, como que o balão voa? Por que o iceberg ele fica quase 90% dele embaixo da água? E outras cositas más que foram aparecendo ao longo da nossa aula. Tá? Então, vamos entender primeiro o que é o empuxo. Então, para a gente entender, vamos imaginar que eu tenho um dinamômetro, que é usado para medir força, preso em um corpo sólido. Então, nesse dinamômetro, o que acontece? Eu tenho um corpo, vamos falar que ele tem uma massa M. Nesse corpo, então, age a força peso. Essa força puxa o meu dinamômetro para baixo. Então, está aqui uma tensão T'. E aí, como o meu corpo puxa o dinamômetro para baixo, o dinamômetro vai puxar o meu corpo para cima. Terceira lei de Newton. Então, e aqui então tem uma tração T. E eu vou chamar de T' a força no dinamômetro. Então, pelo diagrama do corpo livre, que aprendemos lá no nosso curso de mecânica, de física 1, então nós temos agindo no corpo a força peso e a minha tração. Lembrando que essa tração ela é uma resposta à ação dessa força peso no dinamômetro. Né? E o meu dinamômetro tem aqui uma força atuando nele, que é a minha força T'. Então, como o nosso corpo está em repouso, a segunda lei de Newton nos diz que a soma das forças tem que ser igual a zero. O que nos resulta, vamos colocar assim, ó, vamos deixar um sistema de referencial aqui. Então vamos adotar tudo positivo que tiver direcionado para cima e para a direita. Né? Então eu tenho que para o corpo, né, de massa M, eu tenho então que menos o peso mais o meu T tem que ser igual a zero. E pessoal, eu já estou colocando em módulo aqui, tá? Então tem que ser a minha tração tem que ser igual ao meu peso, tá? E o dinamômetro, como a soma das forças também tem que dar zero, então eu tenho que as forças que agem no dinamômetro é T', certo? Então essa força que age no dinamômetro, que ela é T', ela é igual à minha tração, já que esse cara aqui é uma resposta desse cara, minha terceira lei de Newton. Lembrando sempre que na terceira lei de Newton as forças ação e reação devem agir em corpos distintos. Então, a minha T' é igual à minha força peso. Ou seja,
O que o meu dinamômetro... Para que o meu dinamômetro está servindo aqui? É como se ele fosse uma balança, né? Onde ele mede a força-peso. Através da força-peso a gente consegue então determinar a massa desse bloquinho aí que a gente está supondo que seja constante, obviamente, né? Mas, professor, o senhor falou que um corpo num fluido vai ter uma força que a gente quer denominar aqui que é de empuxo. Você não está colocando empuxo aqui em lugar nenhum. Mas e aí? Como é que você vai introduzir isso? Então, vamos devagar. Porque isso daqui é o que a gente sempre fez nos nossos cursos de mecânica. Para que eu já vou começar colocando uma coisa que você não está acostumado a fazer? Então, vamos devagar, tá? Então, vamos considerar que agora que esse meu sistema que eu desenhei, eu coloque ele dentro de um fluido que você realmente enxergue. Fala, vamos colocar ele dentro de um recipiente com água. Então, vamos fazer isso e ver o que muda. Então, tá aí o meu sistema. Agora, com o meu bloquinho dentro da água. Eu tenho uma melhorada no meu desenho, porque vocês sempre pedem para eu desenhar cada vez melhor. Então, quais as forças agora que agem nesse meu bloco, né? Já que agora eu estou dentro da água? Bom, obviamente que estar dentro do recipiente com água não faz com que o meu corpo deixe de sentir a atração gravitacional da Terra. Então, nós temos aqui, continuamos a ter a minha força-peso. Como eu tenho a força-peso, né, agindo no meu bloco, então o meu bloco puxa o dinamômetro para baixo. Então eu continuo tendo aqui a minha força telinha. E se o meu bloco puxa o dinamômetro para baixo, o dinamômetro puxa o meu bloco para cima. Então eu continuo tendo aqui a minha tração T. Pô, mas está igualzinho o outro caso. Está igualzinho. Só que nós vimos na nossa primeira aula de introdução à mecânica do fluido que todo corpo dentro de um fluido ele vai sofrer uma força que vai ser sempre perpendiculares às superfícies desse corpo para fluidos em repouso, né? Então, o que acontece? Então, eu vou ter uma força sendo aplicada aqui embaixo, que eu vou chamar aqui de F1, tá? E vou ter também uma força aqui em cima que eu vou chamar de F2. Tá? E as lateral? As lateral não tem problema, porque na minha lateral esquerda existe uma força nessa direção e sentido, e na minha lateral direita uma força nessa direção e sentido. Como elas estão na mesma altura, elas se cruzam, então elas se cancelam. Tá? E, obviamente, né, que nessa situação aqui, F1 e F2, elas são as forças que o líquido exerce sobre o meu corpo de massa M. E essas forças, como a gente está se acostumando a ver, elas são forças de tensão. São as forças que agem por unidade de área. Ou seja, são as forças devido à pressão que o meu líquido vai exercer nas paredes do meu corpo. Okay? Então, vamos deixar isso muito bem explicado. Então, as forças F1 e F2 são as nossas forças de tensão que surgem devido à pressão do nosso sistema. E qual força que será que é maior? A F2 ou a F1? Ou elas são iguais? Bom, a minha força F2 ela vai ser sempre menor do que minha força F1. Por quê? Porque nós vimos que a nossa pressão, o nosso dP dy, ele é dado por menos ρ vezes g. Então, ou seja, o que significava a nossa equação? Quando eu aumento aqui o meu y, né, a minha pressão diminui. Por quê? Porque eu tenho um sinalzinho de menos. Então, se eu estou considerando nessa minha situação como sendo o meu referencial positivo, que eu não estou mudando a dinâmica do meu problema que eu tinha exposto acima, né? Então, essa minha força F2, por estar numa posição y
maior do que na minha posição F1, que é a minha parte inferior, né, a minha força F1 ela deve ser maior, tá? E isso condiz com a ideia que a gente está tentando colocar sobre o conceito de pressão, que é quanto mais fundo no recipiente, maior a pressão. Por quê? Porque essa pressão ela vai ser causada por toda a carga do líquido que está acima dele, tá? Então a minha pressão F2 ela tem que ser menor do que F1, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então a partir da minha equação 0,3, então a gente pode afirmar que o módulo da minha pressão F1 ela é menor do que o módulo da minha pressão F2, de tal maneira, né, que a gente então pode dizer que se nós pegarmos uma força resultante entre F2 e F1, essa força resultante ela vai ter que apontar para cima. Então a gente pode falar que uma força E ela vai ser a força resultante entre a minha força F1 e a minha força F2. E o módulo dessa minha nova força E, ela é um módulo, a diferença, né, entre os módulos da minha força F1 menos a minha força F2, já que elas estão em mesma direção em sentidos opostos. Ok? Então vamos chamar essa equaçãozinha aqui agora de equação número 4. E aí, vamos redesenhar esse meu sistema aqui, colocando essa força resultante no lugar das forças F1 e F2. Então agora nós continuamos a ter a minha força peso apontando para baixo. Tenho aqui a minha força peso faz uma força no meu dinamômetro, que eu chamei de T'. Meu dinamômetro faz uma força no meu bloco, que eu chamei de T. E aí para cima, apontando para cima, devido às forças, a resultante das forças que o meu líquido exerce nas superfícies do meu corpo, uma força E apontando aí para cima, tá? E agora, né? Se a gente pegar o diagrama do corpo livre para esse meu sistema aqui, então eu tenho o meu bloquinho com a minha força P para baixo, tenho agora a minha força E para cima e continuo tendo a minha força T também para cima. E no meu dinamômetro, continua agindo apenas uma força, que é a minha força T'. Então, tomando aí a nossa segunda lei de Newton, que ela tem que ser zero, porque os meus corpos estão em repouso. Então, o que nós teremos aqui? Para o bloco, vamos colocar assim, de massa M, eu agora tenho então que E mais T tem que ser igual ao meu peso. Então, a minha tração agora ela é o peso menos essa força nova, que é a minha equação número 5. E o dinamômetro, nós temos então que o meu T' tem que ser igual a T, então o T' é P menos E. Ou seja, o que acontece então da minha situação inicial, onde o meu bloco ele está, vamos falar assim, ao ar livre, para depois quando eu coloco o meu bloco dentro da água. Essa leitura que o meu dinamômetro faz, que é a minha força T', quando ele está suspenso ao ar, ele mede basicamente o meu peso. Meu peso não, desculpa, o peso do bloco, né? Agora, quando a gente coloca ele dentro do líquido, essa leitura do meu dinamômetro, ela vai se alterar. Ela não vai ser mais a força-peso, ela vai ser um pouco menor. Ela vai ser então o peso menos a força que esse meu fluido está fazendo para cima no meu bloco. Meu fluido não, no caso aqui a gente está propondo a água, né? Então ele vai fazer uma leitura menor do que a leitura da força-peso. Então vamos imaginar que fora da água, o meu corpo, o meu dinamômetro vai fazer uma leitura que o meu corpo pesa
10 newtons. Então vamos falar aí que ele tem 1 kg, tá? Vamos imaginar. E aí quando a gente coloca ele dentro da água, o meu dinamômetro vai fazer uma leitura de força que ele pesa 9 quilos, o que seria 0,9 de massa. Mas ele perdeu massa? Não, ele não perdeu massa. O que acontece agora é que na leitura do dinamômetro tem uma força a mais que está empurrando ele para cima. E o dinamômetro não sabe disso. O dinamômetro mede apenas a força. Isso daqui, mais para frente da nossa aula, a gente vai ver que é o que a gente vai chamar de peso aparente. E esse peso aparente é um dos motivos, por exemplo, da gente conseguir pegar todo mundo dentro da piscina, né? Tá todo mundo dentro da piscina e você vai lá, pega qualquer um no colo, né? Sem fazer muita força. Por quê? Porque ali você está o quê? Sendo auxiliado por essa nova força, que é o empuxo, que é a força que o líquido faz sobre todos os corpos e impulsiona ele para cima. Então essa minha força E é o que a gente vai chamar de empuxo, tá? Então só vamos deixar claro aqui, ó, quando o corpo tá? Então eu deixei aí que quando o corpo está submerso na água, o dinamômetro faz uma leitura menor do que quando o corpo está suspenso no ar. E faz uma leitura menor quanto? Justamente da magnitude do meu valor de E. Então E, que é uma nova força, essa força E, ela deve ser intrínseca a quê? Ao fluido em que o meu sistema está imerso. Então, para cada fluido, deve existir uma força E diferente. Por exemplo, no ar, ar é um fluido. A gente tem um impulso do fluido ar. Tanto que esse empuxo é o responsável, por exemplo, pelo voo dos balões. Por que o balão sobe, né? Porque o empuxo que é causado pelo ar coloca ele para cima, já que ele está cheio, a gente vai ver também, ele está cheio de um ar que tem a densidade menor do que a densidade de ar. Então, empurra ele para cima, esse empuxo, né? Se eu troco de fluido, esse empuxo muda. Então, a priori, esse empuxo ele é uma propriedade intrínseca do fluido no qual o corpo está imerso. Ok, pessoal? Então, essa força E tem que ser, ela deve ser, né, dependente do fluido no qual o meu corpo está imerso, e essa força E a gente vai começar a chamar daqui para frente nas nossas aulas de empuxo. Ok? Mas como que a gente calcula? Porque na física a gente gosta de fazer fórmula, né? Física sem fórmula não é física. Ou é? Eu acredito que seja, mas os alunos adoram fórmula. Então, vamos ver como que a gente calcula isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, ó, vou imaginar que nós tenhamos aí um corpo, qualquer que seja o formato desse corpo. Aí ele está totalmente imerso dentro de um fluido qualquer. Tá? Então, aqui dentro a gente tem um fluido. Deixa eu só escrever aqui. Tá? E esse corpo de massa M, ele tem, então, um peso. E como o corpo está dentro de um fluido totalmente imerso, agora a gente sabe também que ele tem aí um empuxo para cima. E aí já vem a primeira questão. Se o meu corpo está imerso ali, paradinho, né? Imagina que você tem um copo de água, e aí eu não sei o que você vai pegar. Se o copo de água está cheio, você pega alguma coisa lá e coloca dentro do copo e aquele negócio fica paradinho ali, bem no meio do copo. Né? Se ele está parado no meio do copo, isso quer dizer, então, que essa minha força peso e essa minha força empuxo, elas são iguais, ok? Então, para a gente poder quantificar melhor, vamos falar assim, ó, que o meu fluido ele tem uma densidade, que eu vou chamar de ρ, e o meu corpo ele tem uma massa m. E densidade ρ0, diferente da densidade ρ do fluido. Tá? Ok? Bom, então a gente sabe, né, que como o sistema está em repouso, a soma dessas forças tem que ser zero. Então aí em módulo, minha força peso é igual ao empuxo. Tá? Então só lembrando que esse cara aqui é o peso do corpo,
E esse cara aqui, ele é o empuxo causado pelo fluido, certo? Mas por que eu estou falando tanto que esse cara tem que ser o peso do corpo e esse o empuxo do fluido? Por que eu estou frisando isso? Porque é o seguinte, vamos imaginar que a gente pegue esse mesmo corpo de massa M, só que agora esse meu corpo ele vai ser constituído não mais de uma densidade ρ0, mas vamos falar que agora esse cara aqui ele tem a massa M e com densidade ρ, ou seja, a mesma densidade do meu fluido, tá? E aqui dentro eu tenho o meu fluido de densidade ρ. Então são iguais, são iguaizinhos. E quais as forças que agem? Peso do corpo, que tem que ser igual a massa M do corpo vezes G, e para cima o meu empuxo. Ok? Então são aí as minhas duas forças agindo. Qual pesa mais então? Um corpo com massa M, densidade ρ0, ou um corpo com massa M de densidade ρ? É aquela mesma pergunta que eu falo para vocês, que eu já fiz uma vez. Qual pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Ambos pesam iguais. Por quê? Porque o peso está relacionado com a massa. Então, se eles têm a mesma massa, eles devem possuir o mesmo peso. Então, ou seja, o meu empuxo, ele vai estar relacionado apenas à densidade do fluido. Não tem nada a ver com a substância que o meu corpo é feito, que está sobre aquele fluido. Então, pessoal, como o meu corpo ele tem a mesma massa M, o meu peso e o meu pelinha, opa, esse daqui é o meu pelinha, né? Esse é o meu pelinha. Eles vão ser iguais, né? E, portanto, né, o meu empuxo ele vai ser igual ao meu peso, vai ser igual ao meu, ao meu pelinha. Então, nós podemos escrever que o meu empuxo, que é igual ao meu pelinha, então ele vai ser dado. Só vou tirar o módulo, tá? Vamos deixar só a letra E. Ele vai ter que ser, então, a massa do meu fluido vezes G. Mas a massa do meu fluido, a gente sabe que é dado pela densidade que ele é feito, vezes o volume vezes G. E aí eu vou escrever, então, o seguinte, ó, que o meu E ele é dado pelo ρ, vamos colocar assim, do fluido, vezes o volume, que aí eu vou colocar aqui assim, ó, ocupado ou deslocado, vezes G. O que eu quero dizer com volume ocupado ou volume deslocado? Quer dizer o seguinte, esse cara aqui, ele tinha um volume V. Então, quando eu coloquei ele dentro do meu fluido, ele deslocou uma quantidade de volume V também, tá? E isso é algo que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, né? Se a gente enche uma panela e aí coloca as coisas dentro da panela, cheia de água, o que acontece que a gente observa? A água sobe no nível da panela. Então, ou seja, esse tanto que a água sumiu na panela corresponde ao volume que esses objetos estão ocupando dentro do líquido na panela, tá? E essa foi o modo, né, diz a história, a filosofia da ciência, em que Arquimedes descobriu o princípio do empuxo, né? Quando ele foi dado a ele a tarefa de descobrir se a coroa que haviam sido feita para o rei era mesmo de ouro puro. Ele estava na casa de banho pensando como descobrir isso e ele entrou na banheira e percebeu que o volume que ele deslocava de água para cima correspondia à quantidade da parte do corpo dele que ele colocava dentro da banheira, né? E aí dizem que ele saiu gritando eureka, 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 né?
É uma das imagens fantasiosas que a gente tem da ciência, né? Não sei se realmente foi isso, mas é o que está sempre nos livros didáticos. Então, o nosso empuxo, a gente consegue calcular dessa forma aqui. Então, é a densidade do fluido em que o meu corpo está inserido, vezes o volume ocupado ou deslocado pelo fluido, né? O volume ocupado ou o volume deslocado de fluido, desculpa, devido à presença daquele corpo dentro do fluido, vezes g, a aceleração gravitacional. Tá? Bem simples a fórmula, impossível de se esquecer. Tá? A gente sempre internaliza isso como sendo ρgv. Bom, mas quais são os critérios, então, para o meu fluido, para o meu corpo ficar parado, para o meu corpo subir, né? Vou imaginar que ou ele fica paradinho, do jeito que está aqui, ou ele sobe, ou ele desce. Quais são esses critérios? Vamos tentar entender isso daí. Então, pessoal, imagina que a gente tem um corpo qualquer, esse corpo tem uma massa m e uma densidade ρ0, e ele está imerso em um fluido. Então, nesse fluido, quer dizer, nesse corpo, agem duas forças, o empuxo e a força-peso. Então, nós temos aí, que a gente ainda não viu, duas situações novas. Uma em que o meu corpo pode ter um movimento ascendente e outra que o meu corpo pode ter um movimento descendente. Então, se eu continuar adotando como sistema de referência aí essas direções, se eu tiver o E, o meu empuxo, menos o meu peso maior do que zero, ou seja, o meu empuxo é maior do que o meu peso, então se o meu empuxo é maior do que o peso, o corpo ele vai sofrer um movimento ascendente para cima. Então o corpo, então ele vai ter uma aceleração para cima. E mais ainda, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que o meu empuxo, ele é o ρ do líquido, ele é o volume, vamos colocar assim, deslocado vezes g, que tem que ser igual à minha força-peso, que é a massa m vezes g. Opa, igual não, né, pessoal? Aqui tem um símbolo de maior. Então, g dos dois lados a gente consegue cancelar. Então, isso daqui vai ficar o ρ vezes o volume de líquido deslocado, que tem que ser maior do que a massa m do meu corpo. Mas a massa m do meu corpo, ele é dado pela densidade ρ0 do meu material, vezes o volume que esse corpo ocupa. Então, na condição de que o volume deslocado é igual a V, ou seja, ele está totalmente imerso, né? Esses volumes são iguais. Então, eu tenho que a densidade do fluido tem que ser maior do que a densidade do meu material. Então, quando a densidade do meu fluido é maior que a do meu material, eu afundo ele, o que vai acontecer? O empuxo vai ser maior do que a força-peso, aí ele vai subir para a superfície. Tá? Então, o corpo é menos denso que o fluido. E essa é a situação em que a gente tem o voo dos balões, né? Então, quando a gente tem lá um balãozinho bonitinho, vamos fazer assim um balão, tentar fazer um balão bem legal aqui, ó. O que acontece? A gente tem o peso do balão e o empuxo que é feito nesse balão. Agora, para o meu balão subir, o que acontece aqui? O pessoal chega aqui e esquenta o ar. Então, quando ele esquenta o ar, ele deixa o ar rarefeito, deixa o ar mais leve. E por o ar estar mais leve do que o ar de fora, aqui, o que acontece? Esse empuxo aqui fica maior. E aí o meu balão sobe. Então é assim que funciona, por exemplo, o balão. Bem simples, né, pessoal? Mas assim, não vão fazer um voo de balão aí, hein? Cuidado. Já teve até padre que morreu aí voando de balão sem saber guiar balão. E a nossa outra situação é quando o meu empuxo menos o peso é menor do que zero. Então, nesse caso aqui, o meu empuxo é menor do que o peso. Então, se o meu empuxo é menor do que o peso, o meu corpo ele vai descer, vai ter um movimento descendente. Então, o corpo
E nessa situação, então, o que, que nós teremos? Que a densidade do meu líquido vezes o volume do meu fluido, a densidade do fluido, desculpa, não do líquido, o volume do fluido deslocado vezes G tem que ser menor do que a massa do meu corpo vezes G. Novamente, o G cancela, tem dos dois lados. Então, nós ficamos que o ρ do fluido vezes o volume deslocado tem que ser menor do que a massa do meu fluido é a densidade vezes o volume desse corpo. Na condição de que o meu corpo está totalmente imerso, esse volume deslocado é igual a V. Né? Então, eu vou ficar aqui que esse cara cancela com esse, então a minha densidade do fluido é menor do que a minha densidade do material. E, portanto, o corpo é mais denso que o fluido. Tá? Então, quando a gente põe um corpo mais denso do que o fluido, o meu corpo desce. Tá? Um fato interessante, pessoal, é que a maioria das frutas que a gente tem, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, por elas conterem muita água, as frutas, né, a maioria delas, a maioria quase todas boiam. Depois vocês fazem um experimento em casa para vocês verem. É até legal brincar com criança, tá? Você que é professor, se quiser levar uma atividade dessa lúdica para a sala de aula, leva fruta, que quase todo mundo erra, é incrível, tá? Ninguém acerta. O que boia? Melancia, boia ou não boia? Afunda. Aí você joga a melancia boia. Sei lá se ela boia. É para boiar, tanto de água que ela tem. Tá? Então, quando a densidade do meu corpo é maior que a do meu fluido, o meu corpo afunda. Quando a densidade do meu corpo é menor do que a do fluido, meu corpo sobe. Então, ele ascende. Mas e quando eu tenho a densidade do meu corpo igual ou aproximadamente igual a do meu fluido? O que acontece? Vamos ver isso daí. Então, quando a gente tem essa densidade do meu corpo aproximadamente igual à densidade do meu fluido, a gente tem a condição de que o corpo ele vai ficar parcialmente submerso. Obviamente, né, que nesse primeiro caso que a gente viu aqui, nesse caso aqui, né, numa dinâmica, o que vai acontecer? Se a gente está lá dentro do fluido, a gente solta o meu corpo aqui, ele vai subir, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai, obviamente que ele não vai chegar aqui na superfície e vai sair voando, continuando se movendo. Não, ele vai chegar e vai ficar aqui boiando, né? Por quê? Porque a densidade é maior. Quer dizer, a densidade da água é maior, do fluido é maior que a dele. Então, ele vai ficar ali boiando. Agora, o que eu estou colocando aqui é imaginar o seguinte, né? Imagina que a gente tem aqui o nosso fluido e aí a gente vem aqui e coloca o corpo. Se ele for mais denso, ele desce. Se ele for menos denso, ele vai permanecer aqui. Se ele for a densidade aproximadamente igual, ele vai, sei lá, fazer algo assim, de tal forma que só uma parte dele vai ficar submerso. E isso é o que acontece, por exemplo, com o gelo e a água, né? Então, por exemplo, vamos analisar o gelo e a água. Então, assim, vamos pegar as densidades do gelo e da água. Olha só. Então, nós temos aqui que o meu gelo ele tem 0,92 vezes 10 ao cubo, quilogramos por metro cúbico, e minha água tem 1. Ou seja, um vale 920, o outro vale 1.000 kg por metro cúbico. Então, se eu tenho um bloquinho de gelo, imaginar que a gente vai lá tomar o nosso uísque feito de água, e aí ele fica nessa situação aqui. De tal forma, então, que o peso está para baixo e o empuxo está para cima, né? O meu gelo ele não afunda, ele fica boiando ali, né, no copo. Não, professor, meu gelo afunda assim, eu coloco um monte de gelo e tem uns que fica lá embaixo. Eu falei, mas aí, meu filho, né, você está socando gelo no copo, né? Como que algum não vai ficar lá para baixo? Enfim. Então, nessa condição, o que nós temos? Que o meu empuxo é igual ao peso. Então, o meu empuxo é a densidade, vamos colocar aqui, da água, vezes
o volume deslocado, que a gente não sabe quanto que é, vezes G. Tá? E o meu peso, então, é a densidade aí do gelo, vezes o volume do meu gelo, eu não sei quanto que vale o volume desse cubo, vezes G. Tá? Então, tem G dos dois lados, a gente cancela. Então, nós vamos ficar que o volume deslocado dividido pelo volume do meu corpo, ele deve corresponder à densidade do gelo dividido pela densidade da água. E pela tabela, isso daqui é 930 dividido por 1000. 930 não, desculpa, 920. Então a gente tem que o volume deslocado dividido pelo volume total dá igual a 0,92. O que isso quer dizer? Que o meu gelo, o volume que ele ocupa ou que ele desloca de água, corresponde a 92% do volume total dele. Então, se eu coloco lá 1 metro cúbico de gelo na minha bacia, ele vai deslocar 0,92 metros cúbicos. Ok? Então, isso daqui significa que 92% do gelo está submerso. Tá? E aí, a questão dos icebergs, por exemplo, que o iceberg, o pessoal fala, né? Você tem lá o seu mar, e aí você tem um iceberg só com a pontinha de fora e o negoção tudo lá dentro da água, né? Ele fica um pouco pior ainda. Por quê? Porque aqui a densidade da água salgada é maior, tá? Do que... Então a gente tem uma razão maior ainda, tá? Então ele gira aí em torno... O volume que a gente vê de um iceberg aí é aproximadamente 92% também, né? Vamos colocar assim, tá? Se a gente pensar que é 1, mas não é. Ok? Por último, eu gostaria de falar para vocês do nosso peso aparente. O nosso peso aparente, ele vai ser dado pela equação que a gente já estipulou aqui, que é a nossa equação 0,6, tá? Então vamos definir o peso aparente a partir da equação 0,6. Então nós vamos definir como sendo o peso aparente, como sendo o peso desse corpo menos o meu empuxo, ou seja, o peso aparente é o que? A diferença entre o peso do corpo e o empuxo. Obviamente que o meu peso aparente, então, ele depende do meu empuxo, que vai depender de cada fluido que esse corpo estiver imerso ou submerso. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, era a gente definir, falar um pouco sobre o empuxo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, está aqui o meu e-mail. Escreva para mim que vai ser um prazer respondê-los. Um grande abraço. Tchau, tchau.